Eu estou errada por falar pro meu cunhado que eu não sou a mãe dos filhos dele? Fica até o final que tem surpresa. Meu cunhado perdeu a esposa. Eles viviam num apartamento com os filhos, mas ele perdeu o emprego e teve que se mudar. Eu e meu marido acolhemos eles aqui em casa, até as coisas melhorarem. Faz 1 ano que ele chegou e até agora ele não fez nada pelos próprios filhos. No começo ele pedia as coisas e dava pra ver que ele estava sofrendo. Então eu ajudava, cuidando das crianças, alimentando, limpando e brincando com eles. Mas os filhos precisam de atenção constante. Agora toda vez que os filhos dele precisam de ajuda, ou pedem um sanduíche, ou ajuda para se trocar, meu cunhado aponta para mim e fala: a tia vai fazer. E eu acabo fazendo, mesmo que ele só fica no notebook ou dormindo o dia todo. Um dia o filho dele de 5 aninhos chamou ele para ajudar em algo no banho e meu cunhado pediu para eu ajudar o filho dele. Eu me irritei e falei que não. Ele mexeu os ombros e falou que ia ignorar então. Eu não podia ignorar e acabei ajudando. Eu não acredito que ele negou a responsabilidade. Meu marido é dentista e não está em casa sempre. E eu trabalho de casa, mas não significa que eu não tenho emprego. Eu tenho coisas para fazer. Ontem eu tive uma reunião muito importante e fui pro escritório. De repente, meu sobrinho de 3 aninhos começou a bater na porta pedindo ajuda. E o pai dele tinha falado para ele vir atrás de mim. Eu saí do escritório, limpei ele e levei ele pro banheiro. Eu fui expulsa da reunião, já que não era a primeira vez que eu saí sem avisar. Eu fiquei muito nervosa e fui ver o que meu cunhado estava fazendo. Ele estava ocupado jogando videogame e falando com uma mulher. Eu perguntei por que ele não ajudou o filho dele. Ele não disse nada. Então eu desliguei todos os aparelhos que ele estava usando da tomada. E ele foi negligente, me custou uma reunião de negócios importante. Eu já tinha falado que não era para me interromper. Ele começou a reclamar e falou que ainda estava sofrendo porque perdeu a esposa e as crianças perderam a mãe e precisavam de ajuda. Eu não aguentei, eu gritei mesmo. Xinguei ele e falei que eu não sou a mãe dos filhos dele e nunca você. Isso com certeza mexeu com ele, porque ele ficou em silêncio e saiu da casa. A família toda está brava comigo, exceto meu marido, que diz que o problema foi como eu tratei da situação, falando que eles pareciam ser um peso e eles esperam um pedido de desculpa, principalmente os meus sogros. Eu estou errada? Sou babaca por não querer que o meu filho tenha contato com a avó? Bom, eu tinha uma filha de 2 anos e eu deixei ela passar uma tarde na casa da minha sogra. Minha filha adorava brincar na água e as duas estavam brincando na beira da piscina quando a minha sogra lembrou que tinha roupa na máquina. Ela saiu então para tirar a roupa da máquina e deixou a minha filha sozinha na beira da piscina. Claro, muito curiosa, a minha filha acabou caindo dentro da piscina e a minha sogra demorou demais para ver que isso tinha acontecido. Quando os paramédicos chegaram, já não tinha mais o que fazer. Ela estava morta. A pior coisa que existe é você receber uma ligação da pessoa que você confiou para ficar com seu filho e descobrir que seu filho tá morto. Quando meu marido e eu chegamos lá, ela tentou convencer a gente de não ligar pra polícia, falando que ela tava mais triste do que a gente pelo ocorrido e que ela se sentia culpada pelo que tinha acontecido. Mas a gente ligou pra polícia mesmo assim. E ela pegou 3 anos de cadeia por negligência. Eu não planejava ter mais filhos tão cedo, mas recentemente descobri que estava grávida e tive um menino. Nem eu nem o meu marido tínhamos contato com ela, e ela não ficou sabendo que a gente tinha tido esse filho. Mas então acabamos nos encontrando na rua e ela viu que a gente estava com um carrinho de bebê. Ela disse que estava felicíssima de saber que tinha um novo neto, perguntou se era menino ou se era menina e que mal podia esperar para cuidar dele. Eu e meu marido deixamos claro que ela não ia ter nenhuma participação na vida do nosso filho e que a gente não queria ela nas nossas vidas no geral. Ela ficou histérica, brigou, bateu os pés, falou que ia na justiça para poder conseguir o direito dela de avó de cuidar daquela criança. Eu sou babaca por não querer. O dia em que eu descobri que a minha vizinha era a minha mãe. Para vocês entenderem todo o contexto, eu fui criada por um casal, pelo meu pai e pela, até então, minha mãe. Porque eu sempre achei que eu era filha dela e que eu tinha realmente nascido dela. Mas enfim, assim que eu fiz 13 anos, uma mulher se mudou para casa do lado da minha. E desde o primeiro dia que ela se mudou, ela sempre puxava assunto comigo. Então, depois de alguns meses, eu comecei a ter uma amizade com ela, mesmo ela tendo 35 anos e eu 13. Ela realmente queria cuidar de mim, ela sempre me perguntava sobre tudo, era muito carinhosa comigo e sempre que tava calor ela me chamava para nadar na casa dela. Até que um dia ela me convidou para dormir na casa dela. A gente começou a assistir uns filmes e começamos a conversar. E aí eu perguntei para ela se ela não tinha vontade de ter filhos. E eu nem imaginava. Já posta a parte 2. Parte 2 de quando eu descobri que a minha vizinha era a minha mãe. Assim que eu toquei no assunto sobre ter filhos, ela ficou meio estranha. Ela falou que esse era um assunto delicado e que ela não queria conversar sobre isso.
E eu deixei pra lá, nem liguei. No outro dia, ela me levou pro shopping e me deu várias roupas. E então, depois de passar o dia inteiro com ela, eu voltei pra casa. Assim que eu cheguei na minha casa, meu pai estava sentado me esperando. Ele falou que precisava falar comigo e que não aguentava guardar esse segredo mais. Ele me contou que há 13 anos atrás ele se envolveu com uma mulher e engravidou ela, mas que assim que o bebê nasceu, ela falou que não conseguiria criar um filho. E sim, esse bebê era eu. Então todo esse carinho que a minha vizinha tinha por mim era porque ela era minha mãe. De primeira eu fiquei muito em choque, mas hoje eu sou muito feliz com todos os três. História do dia de quando eu fui morar num apartamento sozinha com 11 anos. Bom, não é completamente sozinha, mas eu não tava com os meus pais, eu tava com 5 amigas e um menino, que completamente era o meu irmão. Bom, desde pequena sempre era meu sonho morar sozinha, pra mim ter o meu lugar, né? Mas não tão pequena assim, ao ponto de ter 11 anos. Mas os meus pais apoiavam super, e como era o meu sonho, eu não sabia que eu ia ter que cozinhar, essas coisas. Então, eu sempre fiquei muito assustada com aquilo, porque eu não sabia cozinhar. Só que as outras pessoas, as minhas amigas, tinham 12, 13, até 15, e o meu irmão tinha 16. Então, tava tudo certo. Só que a partir daí, começou a dar tudo errado. As minhas amigas começaram a namorar. E como os meus pais só deixavam eu namorar a partir de 14 anos, eu fiquei lá todo dia sozinha praticamente. E elas iam passear com os namorados delas e elas nem me chamavam. Parte 2? Parte 2. Bom, eu fiquei muito triste naquele dia porque que as minhas amigas não tinham voltado no mesmo dia. Elas tinham dormido na casa dos amigos delas com o namorado delas. Só que elas não me chamaram. Então, eu liguei para os meus pais e falei para eles que isso tinha acontecido. Ele falou que ia ligar para os pais delas. Depois daquele dia, elas nunca mais tentaram sair daqui. E elas também nunca mais retrucaram comigo, porque elas retrucavam muito comigo. E aí, é assim que hoje eu também namoro. E a gente sai todo mundo junto. Minha sogra tomou o que merecia. Por conta de algumas decisões ruins, eu e meu marido tivemos que morar um tempo com a minha sogra. Absolutamente tudo que eu comprava para comer, ela pegava. Não importa o que fosse ou onde eu escondia, ela achava e comia. Mas a última gota foi quando nós saímos para jantar e pegamos um bolo maravilhoso de sobremesa. Eu não consegui comer tudo, então levei o resto para casa para comer no outro dia. Meu trabalho no outro dia foi péssimo e a única coisa que me manteve firme era pensar na fatia de bolo que eu ia comer quando eu chegasse em casa. Quando eu cheguei, eu vi marcas de garfo em volta do meu bolo. Ela tirou as beiradas, como se eu não fosse perceber. Eu fiquei tão estressada que joguei o bolo na cara dela e falei que ela podia terminar de comer, já que queria tanto. Alguns dias depois, eu estava no mercado e vi uns biscoitinhos que pareciam de criança, só que com formato de bichinho. Mas quando eu li o pacote, eu vi que eram biscoitos para cachorro. E eu comprei. Eu deixei a sacola em cima da mesa com outras coisas que eu tinha comprado. Algumas horas depois, ela apareceu dizendo que os biscoitinhos que eu comprei tinham um gosto estranho. Ela não gostou e teve que comprar sorvete para comer junto e conseguir acabar com o pacote. Eu só ri e falei: "Ah, tá." Minha amiga acabou de me falar que descobriu uma traição através da pasta de dente dela. Eu, particularmente, nunca gostei dele, porque ele é daquele tipo de pessoa que gosta de exibir o que tem, coisas caras. A minha amiga era tão apaixonada nele que ela sabia exatamente tudo que ele gostava, tudo que ele ia fazer o dia inteiro. Ela sabia exatamente todos os compromissos dele, ou pelo menos achava que sabia, né? Um dia ele foi viajar a trabalho, minha amiga decidiu ir junto, ele foi pra uma reunião e ela foi conhecer a cidade. Aí à noite eles se encontraram e antes de dormir ela foi escovar o dente e viu que a pasta de dente estava sendo apertada no meio e não na ponta. E tanto ele quanto ela apertavam sempre na ponta. Eu falei: "Amiga, pelo amor de Deus, ele não pode ter mudado o lugar de apertar?" A partir daí ela começou a investigar e além da traição, ela descobriu uma mentira muito maior. Voltaram para São Paulo e ela decidiu ir conversar e contar tudo isso para a sogra dela. Como a sogra sempre viajava, ela deu muita sorte dela estar em casa nesse fim de semana. Aí a sogra falou assim: "Nossa, que saudade de você, eu não vejo você desde o tempo que você namorava meu filho." Ela falou: "Como assim? Eu ainda namoro." Ela falou: "Não, tem uma menina vindo aqui em casa e fala que é namorada dele." Aí ela contou tudo pra sogra. Ela falou assim: "Ué, peraí, no dia que você tá me falando que ele viajou para trabalhar
e você foi junto, a namorada dele tava nos Estados Unidos. Então, de qualquer forma, não é ela que está apertando a pasta no meio. O que a sogra fez? Decidiu passar a senha do computador do filho dela pra ex-nora, ou atual nora, não entendi. E aí ela entrou e descobriu que ele traía todo mundo. Com várias meninas, inclusive ele ia pra casas de dança pra adultos e traía lá também. Minha amiga terminou com ele, mas depois voltou. Interesseira, talvez. Mas o bom de saber que tem chifre é que ajuda na manutenção, né? Limpeza. Estou errada por fazer uma criança chorar? Eu estava em um voo longo e fiquei com o assento da janela, e do meu lado estava uma mulher e o filho pequeno dela, uns 2 ou 3 anos. O primeiro incidente aconteceu quando ela me pediu para trocar de lugar com a criança, para ele olhar pela janela. Eu disse que não, porque eu paguei para sentar na janela. E assim eu coloquei meus fones de ouvido e fiquei assistindo série. Mas eu podia escutar a criança chorando o tempo todo, que eu não ia trocar de lugar. Algumas horas depois, eu comecei a jogar no meu celular, e a criança estava bem focada no jogo. Mas eu cansei de jogar e parei e desliguei. A mãe perguntou se eu não podia continuar jogando porque a criança estava entretida. Eu disse que não, e assim que eu falei, a criança começou a chorar de novo e tentou pegar o meu celular. Eu só levantei o meu braço até onde ele não conseguia pegar e falei: por favor, controle a sua criança. O que fez ela agarrar o menino e começar a gritar comigo, dizendo que eu não devia ser tão babaca e só pensar em mim mesma. Eu estou errada?